Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós começamos a exposição dessa carta na semana passada. E hoje vamos dos versículos 1 até 12. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Achamos? Amém? Amém. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Amém? Nos tempos do Novo Testamento era comum vermos mestres itinerantes visitando as cidades. Eles funcionavam como os antigos vendedores de enciclopédias, né? Vendedores ambulantes que perambulavam de cidade em cidade. Eram os missionários pagãos. Eles anunciavam suas doutrinas, suas teorias, suas ideias, muitas vezes relacionadas a alguma divindade de algum outro lugar. E eles eram chamados naquela época de sofistas. Esses homens chegavam numa cidade, faziam todo um estardalhaço, como hoje é quando um circo chega à cidade. As pessoas se ajuntavam, eles faziam um belo discurso, um discurso cheio de oratória. Primeiro eles faziam o povo rir, ou melhor, chorar. Eles atiçavam as emoções do povo, o povo chorava. Depois eles faziam o povo rir, e o povo ficava animado com aquilo, e na hora do riso eles aplaudiam. Ao término da palestra, eles passavam com um chapéu, um saco de dinheiro, pedindo dinheiro. Alguns deles diziam: olha, se você quiser saber mais, você vai ter que pagar para saber mais. E havia aqueles que, enquanto pregavam e a multidão observava, eles analisavam as pessoas mais bonitas da multidão, e eles escolhiam: você, nós vamos ter uma conversa secreta, vocês receberam o privilégio de ter ensinamentos mais profundos. Quando na verdade eles estavam escolhendo pessoas para se abusar sexualmente dessas pessoas. E depois de se aproveitar
em todos os sentidos dos cidadãos de uma localidade, eles simplesmente abandonavam esse povo e iam embora para fazer isso com outras vítimas em outros lugares. Eles foram conhecidos como os hipócritas, porque nem sempre eles acreditavam no que diziam. Eles só tinham o interesse de tirar vantagem das pessoas. É bem provável que Paulo estivesse sendo acusado de ter feito isso em Tessalônica. E ele conseguiu ficar só 3 ou 4 semanas ali. Ele teve que fugir, porque houve uma grande oposição na cidade contra o Evangelho. Então ele fugiu para preservar a sua vida, e provavelmente os opositores que fizeram com que ele fugisse estavam agora olhando para a igreja que ficou lá. Ele pregou o Evangelho, pessoas se converteram. Mas aqueles opositores que não acreditavam no Evangelho, olhando para aquela situação, diziam assim: será mesmo que ele não é como os sofistas? Será mesmo que ele não é como os hipócritas, esses missionários pagãos? Ele não veio aqui só para tirar dinheiro de vocês? Eu acho que veio. Ele acabou de ir embora. Ele veio aqui, falou essa nova ideia que ninguém ouviu antes, e agora foi embora e deixou vocês órfãos. Vocês ficaram sozinhos. Por que é que vocês deveriam confiar nele? E mais, por que é que vocês deveriam confiar na mensagem dele? Porque se ele é uma pessoa que é repreensível, mau caráter, por que é que você acreditaria na mensagem dele? É bem provável que isso estivesse acontecendo, e o apóstolo Paulo escreve o capítulo 2 para responder a esses questionamentos. Infelizmente, isso não ficou só lá no passado, né? Até hoje em dia, nós temos pessoas que acusam ministros cristãos de agirem assim. E o pior é que há pessoas que dão motivo, né? Tem gente que dá motivo para esse tipo de ataque, para esse tipo de acusação. Quantos não são aqueles que hoje em dia são evangelistas, pastores, missionários, mestres, líderes, que lideram igrejas, que evangelizam pessoas, que ensinam semana após semana, mas na verdade eles estão fazendo isso por benefício próprio. Eles abriram uma igreja com o seu nome porque eles querem levantar fundos para si mesmos. Quantos não são aqueles que querem lucrar às custas do povo, querem viver às custas dos ouvintes, querem dominar os ouvintes, querem ser chamados de senhores, querem ser chamados pelos seus títulos e acabam agindo como déspotas, como pessoas que exploram os fiéis. E não são poucos aqueles que abusam das suas congregações, abusam daqueles que os buscam em busca de socorro, até mesmo sexualmente. E quando surge a necessidade real de pastoreio, quando há um problema de casamento, quando há um problema na criação dos filhos, quando há um pecado que você precisa de ajuda e você procura essas pessoas, na verdade, sabe o que eles fazem? Eles viram as costas e eles se vão embora, porque você deixou de perder o valor. Agora você está dando trabalho. E aí eles vão fazer de tudo para que você saia da igreja, ou eles vão sair da igreja. Jesus falou sobre eles. Nas palavras de Jesus, eles não são pastores, são mercenários. O mercenário, quando vê o perigo, ele foge, ele não cuida do rebanho. Será que é assim que os líderes cristãos deveriam ser? Será que é assim que os pastores, os missionários, os pregadores deveriam agir? O que é que nós deveríamos esperar de um ministro do Evangelho? O que nós deveríamos cobrar de um pastor, de um líder cristão? Como eles devem se comportar para não caírem nesse tipo de acusação, nesse tipo de crítica? Que tipo de líder nós devemos ter? Que tipo de líder nós devemos seguir? Que tipo de líder nós devemos imitar? Bom, Paulo vai fazer uma defesa do seu caráter, do seu ministério aqui, e a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida. Se você reparou, por 6 vezes ele usou uma expressão parecida uma com a outra. Vocês sabem, vocês se lembram. O apóstolo Paulo aqui quer mostrar que o procedimento dele foi correto, íntegro. Por quê? Porque não
importa se a mensagem é correta. Se aquele que a entrega tiver uma vida repreensível, isso afeta a mensagem. Importa tanto a mensagem quanto o mensageiro. Importa o evangelho quanto aquele que está anunciando o evangelho, porque se os opositores conseguissem derrubar Paulo, derrubariam o evangelho. Então o apóstolo Paulo quer mostrar: o meu procedimento foi irrepreensível. Como deve ser um pregador do evangelho? Um pregador que nós deveríamos escolher para termos em nossa comunidade? Como deve ser o pregador que nós devemos imitar? Bom, segundo o apóstolo Paulo, deve ser alguém aprovado por Deus. No versículo 4 ele falou isso, você percebeu na leitura, a gente já vai chegar lá. Mas a palavra que ele usa no versículo 4 para aprovado é uma palavra que demonstra dois aspectos. Primeiro, alguém que foi examinado, observado, de cima a baixo, internamente e externamente. E depois dessa análise, é alguém que foi confirmado, comprovado como verdadeiro, aprovado para o serviço. Como é um pregador do evangelho? Ele é alguém aprovado em duas áreas. Primeira área, na pregação, no púlpito, no ensino, versículos 1 a 6. Na segunda área, ele é aprovado no pastoreio, no seu trato com o povo, no seu comportamento. Então, são as duas partes da mensagem hoje. Em que áreas um pregador do evangelho é aprovado? Na pregação e no pastoreio. Pregação está nos versículos 1 a 6, a gente vai lendo aos pouquinhos aqui. Aqui o apóstolo Paulo apresenta 3 características de um ministro do evangelho aprovado em seu ensino. Primeira característica: ele prega o evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Guarde bem isso. Um ministro aprovado do evangelho prega o evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Ele não foge quando o sofrimento chega. Versículos 1 e 2, mais uma vez, acompanhe comigo a leitura. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta. Um ministro do evangelho aprovado por Deus prega o evangelho mesmo em meio ao sofrimento. No versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma afirmação. Ele diz: vocês sabem muito bem que nós não passamos aí em Tessalônica à toa. Não foi em vão, não foi sem resultado, teve frutos. E sabe quais são os frutos? Como ele chama eles? Irmãos. Vocês se converteram a Jesus, vocês se tornaram parte da família de Deus. Então assim, não foi à toa que eu fiquei aí só 3 ou 4 semanas. Houve frutos. Porém, não foi fácil essa pregação. No versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta 2 lembranças aqui. A primeira é sobre as circunstâncias em que ele pregou. E ele diz: olha, quando eu cheguei aí, eu vinha de circunstâncias passadas, lá em Filipos. O que aconteceu em Filipos? Foi a cidade antes dele chegar em Tessalônica, ele passou em Filipos. Em Filipos, você lê isso em Atos 16, ele diz no versículo 2, foram maltratados, a ideia aqui é de impostos a grandes sofrimentos, e foram insultados, ultrajados, ofendidos. O que aconteceu em Filipos? Eles começaram a plantação de igreja lá, expulsando o demônio de uma jovem, na verdade pregando para algumas mulheres se converteram. Depois uma jovem que adivinhava coisas para os seus senhores, uma escrava endemoniada, e ele expulsou o demônio dela, e isso causou uma confusão, porque os seus donos pararam de ganhar dinheiro com ela, agitaram a cidade. Apóstolo Paulo e Silas foram presos, e eles foram açoitados. Eles eram cidadãos romanos, não poderiam ter sofrido isso, mas ninguém perguntou. Açoitaram eles. O carcereiro foi mandado simplesmente guardá-los na prisão. Ele prendeu eles no tronco, que era uma espécie de tortura. E você vai lembrar dessa cena, Paulo e Silas cantando na prisão.
E mesmo diante de tudo isso, eles cantavam e oravam, glorificavam a Deus. Nisso tem um terremoto, as cadeias são soltas, arrebentadas. O carcereiro acha que eles fugiram, ele fala: olha, não faça isso, nós estamos todos aqui. E ele estava prestes a se matar. Então o carcereiro vai lá e descobre que eles estão lá, e ele diz: como é que eu faço para ser salvo? Eles falam: crê em Jesus, tu e tua casa. E ele crê, e ele é batizado com a sua família, e o próprio carcereiro que feriu ele está cuidando das feridas dele de madrugada. Mas aí amanhã vem, e ele volta lá para a prisão, e aí chamam ele para o interrogatório e pedem para ele ir embora, por favor. Eles descobrem que ele é romano, e Paulo sai de lá. Talvez para muitos esse era o momento de dizer: rapaz, eu sofri bastante, eu estou precisando de um sabático. Que ministério é esse? Eu vou pegar uns 2 meses, vou lá para Tarso de novo, vou ficar com a minha família lá. O apóstolo Paulo continua a viagem, chega em Tessalônica, cheio de ferida, cheio de marca, cheio de sequela. E ali ele diz, e quando eu cheguei em Tessalônica, aí chega em Atos 17, o versículo 2 termina dizendo: em meio a muita luta, eu também enfrentei aí em Tessalônica. Porque quando eu preguei o evangelho aí, alguns judeus que não creram, movidos por inveja, eles reuniram a malandragem da cidade, e eles falaram que eu que estava agitando o mundo romano, vim agitar Tessalônica também. E aí falaram que eu estava contra César. E o apóstolo Paulo então é caçado, ninguém acha ele, acha um irmão que diziam que Paulo estava na casa dele, levam esse irmão, arrastam esse irmão ao tribunal, vira uma bagunça, a igreja fala: Paulo, você tem que sair daqui, Paulo, você vai ser morto. E ele tem que fugir de madrugada. Mas ele diz: mesmo em meio aos sofrimentos. A segunda lembrança dele ainda no versículo 2 é: quais foram as nossas respostas? Primeiro, nós tivemos ousada confiança em Deus. Apesar dos sofrimentos, eu e os meus companheiros não tivemos medo. Nós confiamos em Deus. E isso nos levou ao segundo: nós anunciamos o Evangelho de Deus. Mesmo que isso nos causasse mais oposição, mais dor, nós continuamos pregando a mensagem de salvação. O que a gente aprende com Paulo aqui, com seus companheiros? Esse é um exemplo de que circunstâncias adversas, por mais reais que elas sejam, não são desculpas para não confiarmos em Deus, e não são desculpas para não pregarmos o Evangelho de Deus. Talvez hoje você veio aqui e está passando por situações difíceis no presente, ou teve um passado difícil, maus tratos, ofensas, insultos, talvez situações de vergonha, de agonia, de conflito, de oposição. Mas isso não é desculpa para que você não confie em Deus. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele continuou confiando em Deus. E não é desculpa para não cumprir a missão que Deus te deu. Um pregador do Evangelho aprovado por Deus prega o Evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Segunda característica, ele prega o Evangelho para agradar a Deus e não as pessoas. O ministro do Evangelho, aprovado por Deus, prega o Evangelho para agradar a Deus, não as pessoas. Versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Paulo aqui faz 2 descrições da sua pregação. A primeira é como ela não era, depois ele fala como ela era. Versículo 3 diz como ele não pregava. Ele diz que a sua pregação era uma exortação, percebeu? Versículo 3, a nossa exortação. Exortação é uma palavra interessante para pregação. É um discurso que chama a pessoa para perto. E tendo a pessoa perto, tem o objetivo de ensinar essa pessoa, de corrigir essa pessoa, de consolar essa pessoa, de encorajar essa pessoa. Não é só um discurso de alguém que não conhece a vida das pessoas, é alguém que se preocupa com as pessoas, que quer estar perto delas. E ele diz: a nossa exortação não procedeu, ou não vinha, não tinha origem, não possuía 3 coisas. Primeiro, não tinha erro, não vinha do engano.
Não ensinamos heresias entre vocês. Não era uma novidade que a gente tinha visto um anjo assim. Tem um monte de religião que surge assim, tem um monte de igreja que surge assim. Só ele viu aquilo. E ele sai falando que foi Deus que mandou, e as pessoas acreditam. E Paulo diz: não, nós não fizemos isso. Aquilo que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, é aquilo que estava no Antigo Testamento e foi cumprido em Cristo. Nós não pregamos erro. As nossas doutrinas estavam fundamentadas na Escritura. Segundo, o nosso ensino não tinha intenções impuras, diz o versículo 3. As minhas motivações não eram desonestas. A palavra aqui traz a ideia de algo imoral. Eu não tinha o objetivo de tirar vantagem de vocês, principalmente sexual. Em terceiro lugar, ele diz: a nossa exortação não procedia de engano ou de dolo. Não tinha segundas intenções. Não havia traição. Não havia trapaça. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa, mas você não consegue saber se ela está falando a verdade? E você fica assim com o pé atrás: será mesmo? Será que esse discurso é verdadeiro? Eu não sei. Quão triste é um crente assim, quão triste, pior ainda, é um pastor assim, é um pregador assim. Você não pode confiar nele, você não sabe se ele tem segundas intenções. E Paulo diz: não, as minhas intenções eram sinceras. Eu não tinha intenção de ganhar nada com vocês, a não ser a alma de vocês para Cristo. A pregação de um verdadeiro pregador do Evangelho deve proceder assim, da sã doutrina. Ele não pode falar o que ele pensa. Eu acho que a igreja precisava ouvir isso, eu acho que vocês deveriam fazer assim. Não. O verdadeiro ministro do Evangelho vai estudar essa palavra, por isso ele precisa se afadigar nesse livro. Ele precisa de tempo de preparo, ele precisa se aprofundar na Escritura. Ele não pode falar o que ele pensa, tem que estar fundamentado na sã doutrina. Ele tem que ter certeza do que está falando. A exortação de um ministro do Evangelho tem que partir de motivações corretas. Ele não deve ir no ministério pensando em satisfazer os seus próprios prazeres, seus próprios sonhos, seus próprios desejos, mas os de Deus. Tem gente que entra no ministério pensando em plano de carreira. Ele quer fazer o nome dele grande, ele quer ter dinheiro, ele quer construir um patrimônio. E talvez ele tentou de tudo na vida, não deu certo em nada, aí sobra o seminário, né? Ele vai para o seminário. Em terceiro, a nossa pregação, a nossa exortação não pode ter intenções impuras, insinceras. O que você realmente quer? Ao servir a Deus, e agora eu não estou só falando para ministros, para pregadores, para pastores, você que serve a Deus, o que você quer? Se não te darem o que você quer, você continua nesse negócio. Se não te tratarem como você espera, você vai continuar servindo a Cristo, você vai continuar pregando o Evangelho. Intenções sinceras. Segunda descrição, como a pregação era. Primeiro ele diz: não era assim. Então como que era, Paulo? Versículo 4. Duas marcas dessa pregação: era aprovada por Deus. No versículo 4 ele diz: Deus nos aprovou. Ele nos examinou e nos confirmou como dignos, valiosos, genuínos. Por isso, Ele confiou a nós o Evangelho, colocou o Evangelho sob os nossos cuidados. O detalhe aqui, a palavra fomos aprovados por Deus, está num tempo verbal, quando Paulo está escrevendo, que traz a ideia de algo contínuo. É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus nos faz uma aprovação diária. A análise de Deus não foi feita há 10 anos atrás, e aí há 10 anos eu estava aprovado, mas agora minha vida está toda bagunçada, mas Ele me deu um selo de garantia lá atrás. Não, Paulo está dizendo: todos os dias Deus nos prova e nos aprova. É possível que você ou alguém tenha sido aprovado no passado, a vida estava correta diante de Deus, mas hoje seja desqualificado. O que vale é a constância. É importante começar bem, mas terminar bem também. A pregação tinha a aprovação de Deus, mas em segundo lugar tinha o agrado de Deus. Paulo diz: uma vez que nós fomos aprovados, diz o versículo 4, nós falamos não para agradar as pessoas.
A palavra para agradar aqui é curiosa, significa se acomodar, ou deixar o outro confortável. Interessante, né? Nós pregamos não para agradar pessoas, mas a Deus, porque as pessoas não veem o nosso coração, Deus vê e prova o nosso coração. A pregação do Evangelho, grave bem isso, a pregação do Evangelho nem sempre vai agradar as pessoas, nem sempre vai se acomodar às pessoas, ao que elas pensam, ao que elas fazem. Pelo contrário, muitas vezes vai confrontar elas. A pregação do Evangelho nem sempre vai deixá-las confortáveis. Se você busca uma igreja que vai te deixar confortável, você está buscando a porta do inferno, porque você tem um pecado no teu coração, e isso está te levando para o inferno. E se o pregador te deixa confortável, tem algum problema, ou em você ou na mensagem. O Evangelho nos desafia, nos incomoda, é como aguilhões que nos cutucam, e a gente não se sente assim, tranquilo. De novo, Deus, mais uma coisa o Senhor quer mudar em mim. É isso que é o Evangelho. O maior objetivo de um pregador do Evangelho é deixar Deus satisfeito, não as pessoas. Portanto, se você prega o Evangelho, não espere a aprovação ou o agrado de todo mundo. Se não tiver a aprovação das pessoas, não desanime, continue pregando o Evangelho. Também não se iluda quando as pessoas te elogiarem, né? Derem um tapinha nas costas, te aplaudirem. Mas e quando não tem o tapinha nas costas? E quando não tem, a gente desanima, né? Não se iluda, nem com o tapinha e nem com a falta do tapinha, porque isso não garante que Deus está te aprovando. Tenha um coração sincero, fiel. É para onde Deus olha. Deus não olha para os resultados. Deus não olha para uma igreja se tem 100, 200, 300, 1000 membros. Deus olha para um coração sincero, é isso que importa para Ele. Busque a aprovação de Deus. Pregue tendo Deus em vista. Imagine Deus no auditório. Imagine Deus te ouvindo. É isso que Ele quer que você faça. Seja uma pessoa, seja 1000 pessoas. Um pregador do Evangelho, aprovado por Deus, prega o Evangelho para agradar a Deus e não as pessoas. Terceira característica da pregação de um ministro aprovado: ele prega sem buscar os próprios interesses. Sem buscar os próprios interesses. Versículos 5 e 6. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Aqui nós vemos mais 3 marcas, ou 3 sinais de como não foi a pregação de Paulo. Como não foi a pregação de Paulo? Primeiro, nunca usamos de linguagem de bajulação, versículo 5. Ele diz: vocês sabem muito bem disso. Perceba o detalhe aqui. Uma igreja percebe quando o pregador está bajulando as pessoas. E Paulo diz: vocês sabem que eu nunca fiz isso. Nós não tínhamos um papo, uma conversa elogiosa, lisonjeira, que tem a intenção só de satisfazer a vaidade das pessoas, fazer carinho no ouvido das pessoas. Não, a gente nunca fez isso. 2 aplicações aqui. Primeiro, para aqueles que pregam o Evangelho: você não deve bajular os seus ouvintes. Se as pessoas estão erradas, elas precisam ser confrontadas. Bajulá-las, fingir que nada está acontecendo, é pior para elas e pior para você. Uma aplicação para nós como igreja: nós não devemos esperar a bajulação do pastor. Não espere bajulação daquela pessoa que prega para você toda semana, porque não é de bajulação que você precisa. Você precisa da verdade, você precisa do Evangelho, é disso que você precisa.
Tem muita gente que procura igreja por causa do pastor que bajula. Aqui ele me colocou lá para cima. Ele vai ter que continuar fazendo isso para que você fique nessa igreja. E talvez a verdade ele não pregue, mas ele te levanta a bola, você fica cheio de moral, nunca é exortado. Não espere isso não, que vocês e nós precisamos é da palavra, é da verdade. Se você só ouve aquilo que você gosta, se você só ouve aquilo que você concorda, cuidado. Será que é a Deus que você está buscando mesmo, ou você está buscando só a si mesmo? Nunca usamos de linguagem de bajulação. Segunda marca dessa pregação, nunca usamos de pretextos gananciosos, ainda no versículo 5. Agora ele chama Deus como testemunha. Deus é testemunha de que não pregamos com, a palavra aqui traz a ideia de avareza. Nunca pregamos com a intenção de tirar vantagem de vocês, de aproveitar de vocês, de explorar vocês. Uma lição para a gente aqui. É possível alguém falar a verdade, pregar o evangelho, mas com intenções obscuras. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses. Há quem prega o evangelho, mas fazem para produzir mais sofrimento para ele que estava preso. É possível que alguém fale a verdade, mas as intenções aqui não são corretas. É possível que alguém pregue o evangelho usando os outros como instrumento para alcançar alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Portanto, se você prega o evangelho, não faça isso. Os nossos ouvintes não são degraus, não são trampolim para você alcançar um patamar maior, ir para uma igreja maior. Não, são vidas que Deus confiou a você. E para nós como igreja, nós devemos ter muito cuidado, porque o discurso pode ser correto, mas e as intenções? E as intenções do pastor? E as intenções desse líder? São claras, são dignas assim, são honestas, ou as coisas não são tão claras? Eu percebo que às vezes ele quer tirar vantagem da gente. Ele chora miséria para a gente tirar do nosso e dar para ele. Cuidado. Terceira marca de como não era a pregação, ele diz no versículo 6, jamais andamos buscando elogios das pessoas. A palavra elogio aqui é muito interessante. É glória. É a palavra usada para honra, louvor, muitas vezes usada para Deus. Nós não buscamos aplauso, nem de vocês que são os crentes na igreja, nem de outros, os descrentes, os opositores. Se você deseja ser elogiado, se você deseja ser honrado nesse mundo, não se torne um pregador do evangelho. Você está no caminho errado. Veja o que o mundo fez com o Filho de Deus, e você acha que o mundo vai te aplaudir. Então, se você prega o evangelho, faça isso sem pensar em como as pessoas vão responder, sejam os crentes, sejam os descrentes. Não busque o aplauso delas, busque a glória de Deus na pregação. É Deus quem tem de brilhar depois do seu discurso, é Deus quem tem de aparecer, e não o teu nome, não como você foi eloquente, como você foi poderoso. É Deus, é a glória de Deus que brilha. É claro, se o elogio vier, agradeça, dê glória a Deus, mas não busque. Paulo diz, eu nunca busquei isso. Se havia elogio, eu não buscava, aparecia. Mas tem aplicações para nós como igreja também. É nobre elogiar e honrar pregadores do evangelho, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas cuidado, para não idolatrar pregadores do evangelho, para não exaltá-los, porque é uma armadilha para eles e é uma armadilha para nós. Hoje tem muita gente tietando pregadores de internet, né? Como se fossem deuses. Cuidado. Um pregador do evangelho aprovado por Deus prega sem buscar os próprios interesses. Essa é a primeira área de aprovação de um ministro aprovado por Deus, a pregação. Segunda área de aprovação de um pregador do evangelho é o pastoreio. Estão preparados? Versículos 7 a 12 mostram como um pregador aprovado por Deus se comporta diante do povo. São duas práticas, resumidamente. A primeira,
Um pregador do Evangelho aprovado por Deus cuida do povo de Deus com amor de mãe. Cuida como? Com amor de mãe. As mamães amaram isso, né? Vão gostar mais ainda. Versículos 7 até 9, olha o que dizem. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo compara o seu ministério aqui, entre os tessalonicenses, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Completamente diferente dos missionários pagãos, né, que só entravam na cidade para se aproveitar das pessoas. Paulo diz: eu não vim tirar nada de vocês, pelo contrário, eu vim dar. Eu vim doar. 3 atitudes que todo pastor que ama as suas ovelhas demonstra, mas ao mesmo tempo, 3 atitudes que toda mãe que ama os seus filhos também demonstra. Porque ele está comparando a atitude de mãe. Então, aplicação para mães também. Primeira atitude, carinho. Versículo 7, ele fala sobre isso. Ele diz: eu e os meus companheiros, nós éramos apóstolos de Cristo. A palavra aqui nesse contexto não necessariamente está falando dos 12, mas a palavra também significa enviados, representantes autorizados. Nós chegamos em Tessalônica com o Evangelho de Cristo nas mãos, ele confiou isso para nós. E então nós tínhamos o direito, o poder, nós poderíamos ter feito isso, ter feito exigências. Essa palavra exigência traz a imagem daquele último degrau de uma escada, o ponto alto de uma escada. Paulo diz: nós tínhamos o direito de exigir o ponto alto aí, a melhor cadeira, o melhor lugar, a maior honraria. Mas ele diz: por quê? Porque nós representávamos Cristo, Cristo merece tudo isso. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos isso? Não, nós preferimos ser carinhosos, bondosos, suaves, amáveis com vocês, como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. A palavra mãe que ele usa aqui, talvez em algumas versões esteja traduzido como ama de leite. Está assim aí? Porque a palavra que ele usa originalmente traz a ideia de uma enfermeira doméstica naquela época, e até hoje ainda temos mulheres que fazem isso. Quando a mãe não pode amamentar, ou a criança perdeu a sua mãe, o que se faz? Hoje a gente tem NAN, né? Em tempos passados não tinha. Alguém que estava nessa época de filhos pequenos era contratada para ser ama de leite para o filho de outro. Perguntei para a Tamires, porque eu nunca amamentei, mas eu perguntei para ela como é amamentar, e ela disse assim: não tem como amamentar se você não ama e não acaricia aquele bebê. Enquanto você vê o rostinho dele ali, você o protege, você faz carinho nele, você o beija, você vê vida fluindo através de você para ele. Expressei bem? Depois elogia a Tamires, porque também 3 filhas, né? Paulo está dizendo: uma mãe cuida, aquece, protege os seus filhos. Mas ele diz: mas essa ama, que a profissão dela é alimentar o bebê de outro. Vai fazer com carinho, não vai? Quem é que vai confiar? Você confiaria o seu filho para alguém que não vai tratar ele com carinho, para amamentá-lo? Agora Paulo diz: mas imagina essa senhora, quando ela chega em casa e encontra os seus próprios filhos, o carinho vai ser muito maior. Ela vai dar muito mais atenção. E Paulo diz: foi assim que nós nos portamos aí. Nós não vimos vocês como filhos de outra pessoa. Nós não tratamos vocês como aqueles que deveriam nos servir. Nós olhamos para vocês como nossos filhos. Nós trocamos de lugar. Nós merecíamos honrarias, mas nós demos as honrarias a vocês.
Nós amamos vocês, nós cuidamos de vocês como se vocês fossem os nossos próprios filhos. Tem duas aplicações para nós aqui. Primeiro, como igreja, é correto tratar pregadores do Evangelho aprovados com honra, com respeito. Paulo diz, nós poderíamos ter pedido isso. Então, assim, é um direito de quem ministra o Evangelho ser tratado com honra por causa da posição que ocupa. Quem deve abrir mão dessa honra não é a igreja, são eles mesmos. Paulo diz, nós abrimos mão. Tem igreja que diz, não, tem que ser tratado como qualquer um mesmo, é como qualquer um de nós aqui. É claro, é um pecador como qualquer um de nós, foi salvo por Cristo como todos os outros, mas ocupa uma função de ensino e de pastoreio no rebanho, precisa ser tratado com honra. Paulo diz, nós éramos representantes do próprio Cristo entre vocês. Mas tem uma aplicação também para nós que pregamos o Evangelho, para nós que somos líderes. O nosso trabalho é tratar do rebanho de Cristo com esse tipo de carinho e amor, carinho de mãe. Nós não somos chefes das pessoas. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso. Tem gente que tem chefe na empresa, tem chefe na igreja católica, tem chefe na outra religião, tem chefe na igreja de onde veio. E aí ele chega aqui e quer me tratar como chefe. Eu não sou teu chefe. Eu não sou teu dono. Eu não sou o seu superior. Eu não sou um déspota. Eu sou um servo. E os pregadores precisam se ver assim, como uma mamãe que cuida do seu filho e não explora o filho. Segunda atitude de uma mãe que alimenta os filhos, que cuida dos filhos, e um pastor que cuida do rebanho. Versículo 8, sacrifício. No versículo 8, Paulo diz, por considerar os tessalonicenses tão amados como filhos, eles estavam prontos a não só oferecer o Evangelho, a pregação, a mensagem, mas a própria vida. Eu estava disposto a entregar a mim mesmo por vocês. O motivo, ele diz, vocês se tornaram muito amados por nós. A palavra amor aqui é ágape, o amor sacrificial. Você se doa pelo bem do outro. Há uma lição muito importante para nós aqui. Um verdadeiro pregador do Evangelho, aprovado por Deus, não entrega à igreja apenas a mensagem. Ele não é apenas um bom pregador. Ele não é apenas um bom teólogo. Ele entrega à igreja a sua própria vida. Tudo. O ministério é um sacrifício de si pelo bem dos outros. Já parou para pensar nisso? Alguém que abriu mão da sua carreira, alguém que abriu mão dos seus sonhos, alguém que talvez abriu mão de ganhar mais para servir pessoas. Não estou só falando de mim, eu estou falando de tantos ministros do Evangelho que fazem isso. Sacrifício. É uma vida de sacrifício. Portanto, se você aspira ao ministério, você é jovem, talvez Deus está te despertando aí. Você que está no seminário, você que já lidera, diácono, líder de grupo, você que é presbítero, você que é pastor, esteja disposto a abrir mão de si, pelo bem dos outros. Porque se você não está disposto a abrir mão de si mesmo, pelo bem dos outros, nem entre nessa. Saia dessa. Vai procurar outra coisa para fazer. Porque liderança no povo de Deus é sacrifício. A sua vida vai ser entregue e derramada em favor dos outros. Ministério pastoral é para mortos. Pessoas que morreram para si mesmos, pelo bem do povo de Deus. E Jesus é o exemplo a seguir. Ao mesmo tempo, para nós como igreja, isso deve ressoar no nosso coração, como se fosse uma mensagem de Deus dizendo, é de pessoas assim que nós precisamos. É de pessoas assim que nós precisamos na liderança, no púlpito. Mesmo que elas não sejam famosas, mesmo que elas não sejam carismáticas, mesmo que elas não sejam talentosas, mesmo que elas não sejam multitarefas, nós precisamos de pessoas que se sacrificam em favor do rebanho. Então, busquem líderes assim, busquem pastores assim, identifiquem pessoas assim em seu meio, levantem líderes assim e valorizem quem já age assim em seu meio. Se você tem líder de grupo que se sacrifica por você,
Se você tem um diácono que se sacrifica por você, se você tem presbíteros, pastores que se sacrificam por você, agradeça a Deus por isso, porque tem igreja que não tem. Terceira atitude de uma mãe que cuida dos filhos, de um pai ou de um pastor que cuida do rebanho: trabalho. Versículo 9. Paulo diz, começa o versículo 9 com a palavrinha pois, ou porquê. Ele vai explicar o sacrifício do versículo 8. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, sabe de que forma eu e os meus companheiros nos sacrificamos em favor de vocês? Versículo 9 ele diz: vocês se lembram bem de como nós trabalhamos dia e noite, com esforço, com fadiga, e o propósito para que a gente não vivesse à custa, sendo um peso a nenhum de vocês. Aqui está uma grande diferença daqueles missionários pagãos, dos sofistas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou aqui por vocês. Enquanto ele trabalhava, sem tirar um tostão das pessoas, eu estou aqui por vocês, não para tirar alguma coisa de vocês. Aqueles falsos mestres tiravam as coisas das pessoas. Ele diz: eu não estou aqui para tirar, eu estou para dar. Não que seja errado ser sustentado pela igreja, pelo contrário, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, dirá que aquele que vive, que prega o evangelho, que viva também do evangelho. E é uma exortação para a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 5, ele vai dizer que merecedor de dobrados honorários, dupla honra, é o presbítero que se afadiga na palavra. Então, quando a igreja já está estabelecida, já está plantada, é correto a igreja participar do seu sustento. Mas Paulo está dizendo, desde que isso não seja um peso para as pessoas, desde que não seja tirado da boca das pessoas. Pastores, pregadores, líderes cristãos não podem ser um peso para suas igrejas, não podem se aproveitar do rebanho. Mas se forem sustentados, e há igrejas que têm condições de sustentar os seus obreiros, não é para que eles vivam folgados, como preguiçosos, acordando 10 da manhã e não fazendo nada o dia todo, porque tem alguém que está pagando o salário deles. Não, no versículo 9 Paulo diz: nós fizemos tudo isso para proclamar o evangelho. Então, se você tem o privilégio, e eu tenho o privilégio, dessa igreja me sustentar, o meu trabalho é pregar o evangelho. É com isso que eu tenho que me afadigar, e é isso que vocês devem cobrar de mim. Mas tem aplicações para a igreja aqui também. Nós não devemos ignorar o sustento pastoral, porque, segundo Paulo, ele é um direito do ministro, um direito do missionário, foi estabelecido por Jesus. Então, o quanto antes uma igreja tiver condições de ofertar ou de participar no sustento do seu obreiro, essa igreja deve fazer, e deve fazer da melhor maneira possível, a menos que esse ministro não queira ou abdique, talvez porque tem outra fonte de renda, mas por parte da igreja, a igreja tem que participar. Um pregador do evangelho, aprovado por Deus, cuida do seu povo, povo de Deus, com amor de mãe. Mas também, a segunda prática de um pregador aprovado, ele cuida do povo de Deus com trato de pai. Você achou que o pai não ia ficar nessa, né? Pois é. Falamos para as mamães, agora vamos falar para os papais. Um pastor cuida do povo de Deus com trato de pai. Olha os versículos 10 a 12, mais uma vez. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Como um pai deve tratar os seus filhos. Talvez você não saiba, você é pai já há um bom tempo e não sabe. Bom, está aqui o texto que vai te mostrar. Como um pastor deve tratar suas ovelhas? 3 iniciativas. Primeira é a piedade. Versículo 10. Paulo faz uma afirmação aqui: vocês e Deus são testemunhas. Vocês podem confirmar isso. O nosso comportamento em relação a vocês foi, primeiro, piedoso. Foi sempre em santidade que eu lidei com vocês. Vocês viram santidade da minha vida.
Segundo, foi justo. Minha vida era correta, reta, diante de Deus e dos homens. Terceiro, irrepreensível, inculpável, sem falhas. Significa que eles nunca pecaram durante aquelas 3 ou 4 semanas? Seria uma grande mentira, né? É óbvio que eles pecaram. Todos nós pecamos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, nós fomos um exemplo de pecadores salvos pela graça. Quando nós pecamos, o que um pecador salvo pela graça faz? Ele se arrepende, pede perdão, ele busca a santificação. Nós somos um exemplo disso. Interessante, porque tem gente que diz, não, eu tenho a consciência tranquila, que diante de Deus a minha vida é íntegra. Mas Paulo diz, tudo bem, que bom que você tem a consciência tranquila diante de Deus. Mas não é só Deus que é testemunha disso, não. As pessoas também devem ser. Ele diz, vocês e Deus são testemunha. Tem gente que diz, não, minha consciência está tranquila, então está todo mundo falando que está errada a tua vida, mas você vai dormir tranquilo. Eu conheço um personagem, você também, que estava dormindo tranquilo numa tempestade no porão de um navio, enquanto estava o mundo caindo ao seu redor por culpa dele, Jonas. Nem sempre sono tranquilo é garantia de que Deus está com você. Se você é íntegro, Deus é testemunha, mas as pessoas também vão perceber isso. Pastores, pregadores, líderes são exemplo de crentes para o rebanho. Como pais são exemplo para o filho, não é? O filho faz tudo que você faz, fala como você fala. E a gente às vezes passa uma vergonha, né? Não fala isso na casa dos outros, mas você fala em casa. Eles veem a gente, eles copiam. E a igreja vai fazer isso também em relação aos seus líderes. Portanto, seja no lar, seja na igreja, é desse tipo de líder, de pastor, de pai, que nós precisamos. Tanto para pregar e servir, quanto para que a gente possa imitá-los, pessoas piedosas. Para aqueles de nós que somos pais, líderes, conhecimento e doutrina são coisas importantes. Sim ou não? Claro que são. Mas andam de mãos dadas com um comportamento piedoso. Os dois caminham juntos, doutrina e prática, conhecimento e piedade. De nada adianta você ser um baita de um teólogo, mas a sua vida é toda torta. E de nada adianta você ter as maiores intenções, mas não conhece nada de Bíblia. Primeira iniciativa de um pai para com seus filhos, de um pastor para com seu rebanho é piedade, exemplo. Segunda é a pessoalidade. Versículo 11. Pessoalidade. Olha o versículo 11. Vocês sabem muito bem. Dá para perceber. Vocês viram isso com os próprios olhos. Vimos o que, Paulo? Como nós tratamos vocês como um pai trata os seus filhos. Detalhe, como ele cuida de cada um dos seus filhos. Ele diz, nós tratamos cada um de vocês. O ministério de Paulo e dos seus companheiros não foi apenas a uma multidão, não foi apenas a um grupo, mas foi individual. Sabe o que isso significa? Que Paulo e seus companheiros não pregavam apenas para multidões, eles sabiam nomes. Eles reconheciam rostos. Eles conheciam pessoas. Eles conheciam a vida do seu rebanho. Eles sabiam das derrotas do seu povo. Eles sabiam das vitórias do seu povo. O ministério de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica foi pessoal. Ele tratava cada um deles individualmente. Tinha um momento de público, mas também tinha um momento particular. Esse é o alvo a ser atingido por nós que somos pais. Você que é homem está ouvindo isso aqui. Esse é o alvo de Deus para você. Para aqueles de nós que somos líderes na igreja. Tratamento individual. Cada filho tem um jeito. Cada filho tem uma necessidade. A gente precisa conhecer o filho. Por que você não é como o seu irmão? Tolo. Foi Deus que fez ele diferente do irmão dele. Deus nos fez únicos. Cada filho é único e você é chamado a conhecê-lo
como ele aprende, quais são suas fraquezas, quais são seus pecados, quais são os seus valores, o que ele tem de positivo. É o nosso papel conhecer individualmente. O trabalho pastoral e o trabalho de um pai é um trabalho personalizado. Ele não é linha de produção, ele é pessoal. Esse tipo de cuidado precisa ser perceptível. Paulo diz: vocês sabem muito bem. Então, você que é pai, líder, não adianta você só ficar pensando em tratar o seu filho assim. Eu deveria fazer isso, eu deveria tratar os meus filhos assim, eu deveria tratar o meu rebanho assim. Não adianta ficar só na teoria, no pensamento, no planejamento, ou não adianta você achar que está fazendo isso, porque tem pai que acha que está fazendo isso, tem pastor que acha que está fazendo isso e dorme tranquilo. Paulo está dizendo, eles sabiam muito bem, eles podiam confirmar, Paulo, realmente você trata a gente pessoalmente. O seu filho deve reconhecer isso. Papai, você me dá atenção, você me trata pessoalmente, como trata minha irmã, meu irmão. Você sabe quem eu sou. Um rebanho deve chegar ao ponto de dizer isso: seu pastor, você me conhece. E o pastor nem sempre consegue fazer isso. Terceira iniciativa de um pai, de um pastor, versículo 12, é o preparo. Piedade, pessoalidade, preparo. No versículo 12 ele diz como é que ele tratou os tessalonicenses. Primeiro ele diz qual foi a maneira desse tratamento, a primeira parte do versículo 12. 3 formas: exortando, a palavra aqui é pedindo. Traz a ideia de você chegar do lado da pessoa, quase que ajoelhar do lado dela, e implorar para que ela te ouça. Eu fiz isso com cada um de vocês. Segundo, consolando, confortar, encorajar a pessoa. Terceiro, ele diz admoestando, insistindo, é o que a palavra significa. Pais e pastores devem tratar os seus filhos e suas ovelhas, e tratam corretamente quando exortam seus filhos. É a primeira palavra que ele usa aí. Mas muitos param só aqui. E exortação não é só dar uma voz de comando: você, menino, obedece a sua mãe. Não, a palavra aqui é se esforçar para que ele ouça. Como eu consigo alcançar o coraçãozinho dessa pessoinha aí, que não seja no murro? Você vai ter que se esforçar. Mas tem muitos pais que param aqui, muitos pastores que param aqui também, porque a segunda palavra é consolo. Você não só fere, mas você também conforta, você encoraja, você anima, você cura a ferida que foi aberta. E você admoesta, você insiste, você não desiste. Como pais, nós temos feito isso com os nossos filhos, todos eles. Como líderes, pastores. Segunda descrição de como foi esse trato. Primeiro ele falou da maneira, no versículo 12 ele termina falando o objetivo. Por que é que eu tratava vocês assim? Por que é que eu exorto? Por que é que eu consolo? Por que é que eu admoesto? Para preparar, para treinar, para equipar os nossos filhos, para equipar as nossas ovelhas. Perceba o que ele diz ainda no versículo 12: nós fizemos tudo isso a fim de vocês, diz o texto, viverem de maneira digna, coerente, apropriada de Deus, que os chamou para o seu reino e a sua glória. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Deus tirou vocês das trevas, do pecado. Deus introduziu vocês no seu reino, na sua glória por meio de Jesus. Não fosse Deus, vocês continuariam perdidos, vocês ainda estariam abraçados aos ídolos, eu nunca teria entrado em Tessalônica, vocês continuariam indo para o inferno. Como é que eu vivo à luz disso? Como é que eu respondo a essa graça de Deus? Paulo diz: você vive de modo digno, coerente com quem Deus é, coerente com o destino que te aguarda, o céu.
Ao olhar para nós, esse mundo deveria conhecer mais quem Deus é, porque nós estamos refletindo quem Deus é para o mundo. Que responsabilidade, não? É por isso que Paulo diz: o meu trabalho é preparar vocês. E o trabalho de um pai deveria ser o mesmo. Não é só dar casa, comida, faculdade, e aí quando o filho sai de casa, fiz meu trabalho. Não, é preparar esse filho para viver de modo digno de Deus. Mais do que carreira, mais do que sucesso, mais do que ter uma família, é viver de modo digno de Deus. Os deuses antigos, eles não se preocupavam muito de como os adoradores iriam viver o seu dia a dia durante a semana. Os pagãos antigos se preocupavam muito com o que pensavam, para onde eles olhavam, o que eles falavam. Assim, o comportamento tanto faz. Os deuses só se preocupavam mesmo com o dia da adoração, com o sacrifício que ia ser ofertado. Mas o Deus vivo é diferente. Paulo diz: se esse Deus te chamou para segui-lo, o seu comportamento não vai ser um mero cumprimento de regras, como se tivesse um policial divino todo o tempo te olhando, quando você está na igreja, quando os outros estão te vendo. Então aqui eu preciso me comportar, tem que ser crente aqui. Não. Se Deus te chamou mesmo, se Deus te salvou por meio de Jesus, o seu bom comportamento, ele vai ser um reflexo da imagem, da glória de Deus para esse mundo o tempo todo. Essa é a resposta, essa é a gratidão, a tremenda salvação que nós recebemos em Jesus. Vai ser lá dentro da tua casa, vai ser no trânsito, vai ser na tua empresa, vai ser nos estudos, vai ser numa quadra de futebol, o tempo todo. E para isso nós precisamos de preparo, porque tem é suficiente para essas coisas. A gente precisa de ajuda, e Paulo diz: é por isso que os pastores estão na igreja, é por isso que os pais estão nos lares. Nós precisamos de pessoas íntegras que nos ensinem como viver de forma que glorifique a Deus. Por isso, nós que somos pais, nós que somos líderes, pastores, precisamos imitar esse exemplo de Paulo. E nós que somos igreja, todos nós precisamos buscar e valorizar quem faz isso a nós. Precisamos de gente assim, gente que vai colocar o dedo na ferida e não vai dizer: está tudo bem, enquanto a gente está indo para o buraco. A gente precisa de gente que nos chame, nos chacoalhe. Olha, não é assim que se vive, para a glória de Deus não é assim. Um pregador do evangelho aprovado por Deus cuida do seu povo com amor ou trato de pai. Como que deve ser um pregador do evangelho aprovado por Deus? Ele vai ser aprovado na pregação, no culto e no pastoreio diante do povo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós hoje fomos relembrados de que o representante de Cristo é aquele que prega o evangelho buscando agradar a Deus e não as pessoas, e cuida bem daqueles que o ouvem como se fossem seus próprios filhos. Que esse seja o nosso objetivo, Senhor, nosso alvo. Nos dá graça para cumprirmos isso, em nome de Jesus. Amém.